Eu preciso criar uma tabela onde eu vou inserir os dados somente que eu preciso manter como oficiais dentro dessa tabela nova. Então, ao invés de eu criar com o select asterisco int, eu vou aqui no meu banco de dados, em tabelas, procuro aqui a tabela que tem os registros que eu preciso movimentar, nesse caso aqui é a tab pedido, vou clicar com o botão direito sobre ela, vou vir aqui em script de tabela, create e janela. Olha só o caminho, ó. Acompanha aí comigo. Eu dei um botão direito aqui em tab pedido, depois eu vim em script de tabela como, create para, janela do editor de nova consulta. Cliquei aqui e aí ele vai gerar para mim, olha só que legal, ele vai gerar o script de criação dessa tabela, com a mesma estrutura, né? É o script de criação dela, como se eu estivesse criando ela do zero. Vai dar os mesmos nomes de coluna, os mesmos tipos, as características. E olha só que interessante, essa tabela ela tem uma PK, tem uma primary key. Olha só, ele já trouxe aqui no script para mim a PK. E aí, qual que é o processo aqui agora? Eu vou dar um nome aqui, então vou pôr aqui tab pedido nova e vou dar um nome aqui para APK, porque dentro de um banco só pode ter um nome exclusivo para primary key. Então eu vou colocar um número 1 aqui na frente, por exemplo. Vou dar um F5. Então nesse momento eu criei uma tabela nova exatamente igual à minha tabela tab pedido. Só que nesse momento ela está sem nada dentro, ó. Se eu fizer um select asterisco from nessa tabela nova, ela está vazia. Apesar dela ter a mesma estrutura, ela está vazia. E aí agora, o que a gente vai fazer? Ó? Vou fechar essa janela, vou voltar lá, vou colocar o nome dela aqui, ó. Deixa eu substituir aqui no meu script pelo nome que eu coloquei lá, tab pedido nova. E agora o que eu vou fazer? Nessa tabela tab pedido nova que está vazia, eu vou inserir nela somente os registros que são do mês 5 e do mês 6 de 2014. Ó, se eu executar só esse select da minha tabela tab pedido, que é a minha tabela oficial, vai retornar as 172.096 linhas, ó, que a gente já conferiu algumas vezes aqui. Então, vai me retornar só essas linhas. Então, eu estou dizendo para o SQL aqui, insira para mim na minha tab pedido nova, que é a mesma estrutura da tab pedido, mas está vazia, todas as linhas que retornarem desse select aqui, que são as 172.096. Selecionei esses dois, executei, e ele vai fazer a inserção para mim dentro dessa tabela. Ó. Fez aqui. E agora, vamos fazer um teste? Vou fazer um select count nas duas, para a gente conferir aqui. Tab pedido original, 1.500.000. E a minha tab pedido nova, que eu acabei de criar a estrutura dela, o espelho, né, da tab pedido, ela tem apenas 172.096 linhas. Então, já temos aí metade do processo feito. Agora, o que a gente vai fazer? Exatamente a mesma coisa que a gente fez no exemplo do select asterisco int. Vamos renomear as tabelas. Então, deixa eu pegar aqui, ó, substituir o nome. Então, eu quero pegar a tab pedido atual, que é a minha tabela que tem tudo, e quero colocar o nome tab pedido desativada. Vou dar um F5. Fez a troca. E agora eu quero pegar a minha tab pedido nova e substituir por tab pedido, para ela passar a ser a minha tabela oficial. Feito. E agora eu vou executar de novo o count nas duas. Ó, na tab pedido oficial, que é a que eu espero ter 172.096 linhas, e a tab pedido desativada, que é aquela completona que tem 1.500.000 registros. Vamos ver o resultado que vai nos dar aqui. Olha só, conseguimos de novo chegar no objetivo que a gente tinha. Tabela oficial, 172.000. Tabela antiga que deve ser desativada, deve ser excluída, 1.500.000. Da mesma forma como o select asterisco int, aqui a gente chegou na mesma solução, só que de uma maneira, digamos que com um toque mais profissional. E o principal, a gente não precisa se preocupar agora com aquela questão da primary key, por exemplo, que eu citei anteriormente, porque eu gerei o script da minha tabela, certo? Essa é uma outra alternativa que você pode ter para fazer o expurgo de dados do seu ambiente. E aí agora eu posso pegar essa tab pedido desativada e da outra vez lá eu fiz um drop table, né? Excluí a tabela com tudo. Aqui eu vou fazer um outro exemplo para você aprender também, truncate table. O que é o truncate? Ele vai excluir
tudo que tem dentro daquela tabela. Vai deixar ela somente ali com a estrutura mesmo dela criada. Vou executar esse cara, ó, e quando eu executo agora de novo aqui o selects, veja que a tabela oficial tem as 172 mil linhas, e a tabela que foi desativada, aquela cheiona de 1.500.000 linhas, ela está zerada agora. Não tem mais nada, porque eu dei um truncate nela, né? Esse comandinho aqui para excluir tudo. Certo? Nesse momento, eu consegui reduzir de novo aqui o consumo de espaço em disco da minha database, porque eu eliminei uma grande quantidade de dados. Pensa sempre que utilizar disco, quanto mais disco você precisa utilizar, espaço, armazenamento, mais caro fica para o seu cliente. Então, é uma ação que, vez ou outra, pode surgir para você executar como DBA, e isso vai ajudar o seu cliente a não precisar comprar mais disco ou até mesmo não ficar ali com uma quantidade apertada que pode ocasionar algum tipo de problema para o ambiente dele.